boa noite, bem-vindos. Muito boa noite. Oi, Ana Paula, prazer ter você por aqui, obrigado. Boa noite, Chiquinho, boa noite, bem-vindos. Boa noite, mãe, por aí também, né? Obrigado pela presença sempre. Começando mais um diálogo aberto aqui hoje, nessa nossa programação da semana. Hoje eu vou estar batendo um papo com o meu querido amigo, ator Rodolfo Mesquita. Vamos estar falando sobre teatro, sobre os caminhos do ator, sobre as dificuldades do ator na sua trajetória profissional. E o papo vai ser muito legal, com certeza. Boa noite, Pilar, diretamente do Uruguai. Sempre um prazer ter você por aqui, minha amiga. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Coloquem uma mãozinha aí se tá ok, se estão me ouvindo bem. Ainda reverberando aqui o nosso encontro em live para a apresentação do nosso trabalho Na Hora do Adeus, né? A adaptação que fizemos e apresentamos no domingo, muito emocionante. Nós estamos aqui ainda muito entusiasmados com a energia que recebemos. Um prazer ter vocês aqui hoje. Estou esperando o Rodolfinho Mesquita chegar. Assim que o Rodolfo entrar, eu já vou estar trazendo ele aqui para o nosso bate-papo. Como eu falei para vocês, hoje vamos falar de teatro. Rodolfo é um ator da minha geração, nós temos mais ou menos a mesma idade. E vamos estar falando sobre os desafios, né, da carreira do ator, toda a dificuldade de se manter nessa estrada, nessa trajetória. Conheço o Rodolfo há 15 anos, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Rodolfo é um ator de teatro, de televisão, e vinha fazendo um projeto bem bacana na TV Globo, agora quando teve a paralisação por conta da pandemia, e vou pedir para ele contar um pouquinho de como foi isso para ele, de como foi ele me falou mais ou menos em off, mas vou pedir para ele repetir novamente. Boa noite, Leandros do Unidos por um Rio Melhor, muito prazer ter você por aqui, meu amigo, muito bem-vindo. Quero aproveitar e falar desse projeto social tão especial de assistência a famílias carentes, Unidos por um Rio Melhor, que realiza ações solidárias de doação de cestas básicas na cidade do Rio de Janeiro e com assistência a várias comunidades carentes. Eu tenho o prazer de vestir a camisa dessa grande campanha e vou estar falando com vocês sobre tudo isso, sempre acompanhando a movimentação do pessoal das equipes do Rio, Unidos por um Rio Melhor, e vou estar sempre que possível divulgando todas as ações que eles vêm realizando, né? E vou estar com certeza, Leandro, com vocês aí numa delas em breve. Rodolfinho já chegou aqui, já estou vendo ele por aqui, já estou trazendo meu querido amigo Rodolfo Mesquita para o nosso a programação da semana. Rodolfo é meu primeiro convidado. Boa Seja noite. muito bem-vindo. Muito boa noite, Rodolfo Mesquita, meu querido. E aí, Prazer te ter aqui hoje. tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Te acordei, atrapalhei o teu sono. Olha, eu confesso que eu acordei espantado. Eu falei, Jesus, já passou da hora. O que eu vou fazer agora? Quando eu olhei o relógio, eram 10 para as 7, na hora que eu acordei. Desculpa. Mais Que tarde eu tô isso, aqui, meu amigo? agora eu tô aqui. Perfeito. Eu tô brincando com você que eu tô vendo que... A E cara de porque sono. o Rodolfo... Você tá, E porque o Rodolfo também, gente, Rodolfo é um notívago, né? Ele tem, inclusive, uma programação riquíssima aí com as lives na madrugada. Aqueles que, por um acaso, por alguma razão, estiverem acordados na madrugada, 2 da manhã, 3 da manhã, e quiserem um papo bacana e tal, procurem Rodolfo Mesquita, que invariavelmente, quase sempre ele está no ar. Inclusive, Rodolfinho, eu já quero começar o nosso papo te agradecendo, porque num dia desses que eu estava aqui, né, fazendo minha festinha aqui, individual, reclusa, eu entrei na live do Rodolfo, e o Rodolfo marca bater um papo e tal, e acabei conhecendo uma pessoa muito especial, que é a Kelly Nascimento, que nos assistiu naquele dia, que é viúva do nosso Nascimento e que tem um projeto lindo com o Instituto Renascimento, usando a arte como ferramenta para salvar vidas. Ela tem um trabalho incrível. E ela entrou em contato comigo porque ela foi procurar saber do meu trabalho e tal. Eu falei, mas como é que você chegou até mim? Ela falou, eu te vi na live com o Rodolfo, aí você falou da peça, fui procurar saber da tua peça,
E aí me encantei com a proposta, com a temática e tal. Falei, que loucura. Eu estava de bobeira, tomando uma cerveja, né? À toa aquele dia, entrei para bater nos papos, né? É totalmente descontraído ali, sem pretensão nenhuma, e a gente cria as conexões. Isso é muito legal, né? É o que a gente está fazendo agora nessa pandemia, né? A gente acaba fazendo isso, né? Cria conexão até sem saber. De repente surge uma pessoa no seu feed, você fala, ué, quem é essa pessoa? É alguma live que você participou, alguma coisa, sei lá. No momento que você abre isso daqui, é muito louco. Eu estava pensando, ontem eu fiz uma live com o Alan Castelo, até falei de Sim, eu você, vi. pois é, falei que ia fazer a Eu live vi. hoje com você. Eu estava pensando enquanto eu tomava banho, eu falei assim, Jesus, olha que louco isso, né? Hoje em dia, eu estava nervoso, como eu fico nervoso, né? Quando é uma live assim, que tem uma coisa de uma seriedade. Quando são as minhas lives, não, porque aí eu entro na madrugada, mas é uma coisa que a gente tem uma emissora agora, né? Todo mundo tem uma emissora na mão, né? E a gente tem esse poder de, de espalhar e de disseminar o que a gente pensa, sobre o que a gente pensa, como a gente pensa, entendeu? A gente hoje tem uma voz mais que vai para o mundo. A gente está aqui, alguém sei lá, no Canadá, na Noruega, pode entrar de repente e assistir, mesmo que não entenda o idioma, mas vai assistir. Então, assim, eu acho que o Sim. poder de alcance hoje em dia com a internet é muito maior. É claro que a internet também trouxe muita coisa que não é legal, mas isso daqui, por exemplo, é o que está salvando a gente na pandemia, né? Exatamente. Alan Castelo chegando aqui agora. Muito boa noite, Alan, meu amigo. Muito beijo. bem-vindo. Prazer te ter por aqui. Prazer ter você aqui no nosso diálogo aberto. Eu vi ontem a live sua com o Rodolfo. Parabéns. Aliás, tenho visto as suas sequências de lives e com o nosso querido Daniel Dias da Silva, que é diretor do trabalho que eu estou vem fazendo no teatro. Enfim, tenho visto essas lives. Vi com o Alexandre Mello. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Diretamente da França, transmitindo as lives com conteúdos sempre muito relevantes, com artistas, com pensadores que sempre trazem muito e acrescentam muito. Aqueles que quiserem buscar conteúdos de qualidade, fiquem atentos às lives do Alan Castelo. E aí, meu amigo, eu quero começar o nosso bate-papo. Eu sempre faço uma apresentação meio que oficial, né, para as pessoas que estão aqui, que não conhecem o convidado, enfim. E eu quero te apresentar e já quero dar o pontapé para te fazer uma primeira pergunta para a gente começar esse nosso bate-bola aqui, super descontraído, super à vontade. Aqueles que não conhecem Rodolfo Mesquita é ator de teatro, televisão, cinema, né, com uma trajetória profissional que eu muito respeito e admiro. Rodolfinho querido, que eu tive a honra e a satisfação de conhecer há 15 anos atrás, quando o Rodolfo fazia uma última cena para Lorca, Foi. no Centro Cultural da Justiça Federal, direção do André Pagani, com Nicola Siri, com uma Medira Medira Campos, Campos. um elenco incrível. Enfim, foram momentos ali muito especiais e muito felizes. Né? Aquela temporada ali foi uma temporada muito leve, muito gostosa, muito cheia de luz. E aí, meu amigo, eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória até aqui. Né? Você se formou na Unirio em 1999, não é isso? Foi. Essa eu peguei Século da passado. live com a Alan ontem. Século passado. Me formei no século passado. Nada, nada. E aí eu queria que você falasse um pouco, Rodolfo, como vem sendo essa tua trajetória profissional de lá para cá, né? E como você vem entendendo o teu desenvolvimento como artista e a tua relação com o mercado, né? Durante essa trajetória aí que já tem um tempo, né? Já tem um tempinho. Eu estou no Rio já há 26 anos. Vai fazer agora em agosto. E quando eu cheguei aqui, eu já me profissionalizei, na verdade, né? Eu me profissionalizei aqui assim que eu cheguei, porque eu já tinha trabalhos na minha cidade. Eu comecei a fazer teatro com 15 anos e quando eu cheguei aqui eu já tinha... teve todo aquele processo de ir até o sindicato e levar os seus trabalhos, não sei o quê, e comprovar que você tinha feito. Daí eu fui lá, consegui o registro provisório, que é o que todo mundo pergunta às vezes, é o nosso registro. Todo médico tem o CRM e nós temos o nosso DRT, que teve gente que queria acabar, né, inclusive, né, com a nossa profissão. Pois é. Mas Pois não é. conseguiu, né? Espero que não Graças a Deus. consiga. Espero que caia antes do que acabe com a nossa profissão. Mas, enfim. Então, eu comecei desde 94, quando eu cheguei aqui, eu procurei sempre fazer coisas. Eu estava até falando ontem na live, né?
e vou repetir hoje, eu comecei a fazer sempre buscando trabalhar fora para entrar no mercado, de uma certa, né? Porque eu saí da minha cidade para ser ator, para me profissionalizar. Então, eu tinha que vir para cá, para o Rio, e fazer, assim, a faculdade, na verdade, foi a forma que eu encontrei de, de, de ter o respaldo da minha família para fazer o que eu queria fazer, né? Que era atuar. Eu vim para cá em 94, aí eu eu comecei a fazer o Uniri, mas logo tirei o registro e comecei a fazer teste. Na época que existia teste para teatro, para produções que não eram muito, né? Que às vezes não pagava nada. Entrei em muita furada, sabe? Antes de tomar conhecimento, assim, da minha profissão mesmo, como ofício, né? Tiveram coisas que eu fiz de graça, porque a gente passa por isso, né? O ator. Não existe essa glamorização toda que se faz em cima da profissão. Hoje em dia parece que todo mundo quer ser ator porque sempre associa a televisão. Eu estou há 26 anos no Rio e só agora, quer dizer, ano passado, eu fui ter o meu primeiro contrato. Não que eu não tivesse tido experiência com TV, mas assim, eu tinha feito participações, que eram coisas pequenas, que você também já fez, mas assim, você já deve ter, acho que você teve contrato também já, né? Você já trabalhou em Não, novelas, na né? verdade, na verdade eu faço TV há 15 anos, né? Tive até um vínculo continuado, vamos dizer assim, mas foi na Record. O Uhum. tempo que eu mais fiquei vinculado à obra foi num projeto de 2012, que foi a novela Máscaras, que eu entrei no meio da novela e fui até o final. Meu personagem morreu no último capítulo, era um personagem pequeno também, mas eu tinha vínculo com a obra. Não era contrato fixo, porque a Record trabalha muito com PJ, né, com prestação de Uhum. serviço e tal. Né? Mas, assim, não é carteira assinada como a Globo, não é aquele contexto. Assim, mas fiquei vinculado à obra do meio até o final. Foi o meu maior tempo vinculado. A Globo, ela continua, né? A Globo, continua, não. Ela agora começou a trabalhar muito parecido com a Record, né? É contratado por obra. A Record teve um momento que ela contratou muita gente, né? Foi no início, Mas 2005. No início da reestruturação do núcleo de teledramaturgia, 2005. foi, é. Mas voltando aqui, então eu vim para cá, entrei muita, sabe, muita fria, assim, Teve uma vez que eu fiz um que eu me lembrei, que eu esqueci de falar ontem, mas eu me lembrei agora, você perguntou da minha trajetória e tal. Eu fiz uma vez um teste que eu me senti assim, nossa, tô sendo ator no Rio de Janeiro, aquela coisa, o deslumbramento de quem vem do interior e faz o que tá e começa a fazer o que estava fazendo na cidade, só que agora profissionalmente. Era uma Uhum. diretora de Minas que estava morando aqui no Rio, tinha morado em São Paulo e se mostrou muito interessante. Oi, Dani. Oi, todo mundo. Gente, boa noite. Oi, Falando Dani. aqui, Boa porque noite. respondendo a pergunta do Marquinho. E aí eu fui fazer o teste, porque eu tinha visto um anúncio na faculdade, teste para peça, tal, não sei o que. Aí eu fui. Eu fiz o teste e tal, aí passei no teste. Eu falei, nossa, passei no teste, não sei o quê. Foi até no Planetário da Gávea, no teatro, no Uhum. Teatro Maria Clara Machado. Aí eu falei, gente, que maravilha, pô, meu primeiro teste eu passo, não sei o quê. Era o meu primeiro teste, sabe? Isso lá em 94 mesmo. Entrei, fiquei super... Aí começou a ensaiar. De repente a coisa descambou, a diretora meio que deu uma surtada e falou, eu não tenho mais dinheiro para fazer a peça e vai acabar, e acabou. Do nada, assim. A mulher sumiu e falou, olha, vou acabar, vou encerrar o projeto, não vou dar continuidade, e o projeto acabou. Aí eu falei, meu Deus, foi a primeira vez que eu fiz teste, e eu passei e não dei nada. Eu falei, será que é um sinal, gente, para eu voltar para casa, Que para ano, voltar para cá? que ano foi isso? Isso foi em 94, assim que eu cheguei. Logo no início da Uhum. faculdade, porque tinha anúncios, né? Na faculdade tinha muitos anúncios, Uhum. assim, teste para não sei o quê, teste para filme, para novela não. Novela nunca tinha isso. Aí eu vim para cá e tinha uma coisa assim, vou fazer televisão, todo mundo, né? Porque tinha essa coisa, né? Sim. E
E eu consegui, eu fiz o cadastro na Globo assim que eu cheguei. E aí fiquei perseguindo aquilo, de repente eu me envolvi com a faculdade e esqueci da televisão. Quando eu menos esperava, a televisão surgiu de novo na minha vida, quando o André Reis entrou em contato. Ele estava lá circulando pela Unirio, pescando atores, que eles faziam isso antigamente. E aí um amigo meu, um colega de turma, amigo meu, falou assim: Rodolfo, você sabe quem é o André Reis? Eu falei: não, porque eu, assim, isso foi em 96. Eu desliguei completamente. Eu falei assim: vou fazer teatro, vou ficar aqui, não vou ficar buscando televisão, porque eu vim para fazer teatro. E achando que teatro, e comecei a acreditar na arte, né? Na coisa de fazer realmente, viver de teatro. Coitado, né? É difícil, gente, é bem difícil viver de teatro. Mas, assim, comecei eu estava na Unirio, dando continuidade. Aí meu amigo falou assim: você sabe quem é André Reis? Eu estava vendo uma pessoa meio que me perseguindo, assim, olhando para mim. Eu falei: tudo bem, gente, estou na faculdade de teatro aqui. Um cara que deve ter me achado, sei lá, interessante, está olhando para mim. Tudo bem, ué. E sem saber, eu ia na Xerox, o cara tava na Xerox, e olhando para mim, olhando para mim. Aí daqui a pouco esse meu amigo falou assim: Rodolfo, você sabe quem é o André Reis? Eu falei: não, não sei. Não sabia mesmo, eu tinha me desligado completamente. Eu falei: não sei quem é André Reis. Aí ele falou assim: André Reis é produtor da Globo. Eu falei: quem é? Ele tá aqui ainda? Produtor de elenco. Aí ele foi, apontou, fez assim com o dedinho, aquele ali. E o cara tava olhando, eu falei: então é ele que é André Reis, que você fala? É ele. Eu falei: pensei que fosse um cara que tivesse a fim de mim só. Ele falou assim: não, ele veio me perguntar se você é só um rostinho bonito ou se você é bom ator. Aí eu falei assim: você falou o que pra ele? Não, você falou. Eu falei que você é um dos melhores atores da Unirio, da minha sala, não sei o quê, papapá, encheu minha bola, né? Aí logo em seguida ele me ligou para fazer era tipo um teste, assim, para uma novela, mas não deu em nada também. Mas eu fiz. Aí eu voltei a ter contato com a TV por causa do André Reis. E aí eu fiz um novo cadastro, porque já tinha se passado mais de 2 anos. Já tinha passado 2 anos que eu tinha feito o primeiro. E para quem não sabe, na Globo eles renovam o cadastro de 2 em 2 anos, né? E aí ele me chamou também para fazer outro cadastro. E foi assim que eu voltei a ter contato, porque até então eu tinha focado no teatro. E hoje em dia, apesar de estar na TV, apesar de estar contratado, cada vez mais eu vejo que só no teatro a gente consegue fazer o que a gente realmente quer. Porque na televisão você é enquadrado num determinado estereótipo, e você não consegue, às vezes, assim, o seu personagem não evolui da forma que você acha que deveria. E artisticamente falando, não é que seja menos do que o teatro, mas eu acho que o teatro te dá mais oportunidade e mais tempo para você criar, entendeu? A televisão é tudo muito rápido. A minha sorte é que eu estou fazendo um trabalho que é diferenciado na TV. Ele é feito como se fosse cinema, então tem a coisa do ensaio, da preparação, Só que é diferente, é bem diferente, assim. No teatro você tem a oportunidade realmente de expandir, de criar, de pirar no bom sentido, sabe? Na televisão, se você pira muito, você vai ser: eita, não, que isso? Tá fazendo humor aqui é drama, não pode fazer, não pode ter humor. Tem umas coisas assim que você fica meio tolhido e você tem que se adequar àquilo, entendeu? Eu acho que o teatro tem mais... Interessante você está falando, Rodolfinho. Eu queria que você pegasse e desenvolvesse um pouquinho mais essa reflexão, porque você tocou num ponto muito importante, né? Você falou que você tem 26 anos já de trajetória profissional e agora, no ano passado, que você assinou o seu primeiro contrato, né? E para quem não sabe, gente, Rodolfo é um ator com uma trajetória no teatro riquíssima, com muitos trabalhos bacanas, trabalhando com diretores reconhecidos Rodolfo é reconhecido por esses diretores, né? E para vocês entenderem, aqueles que estão aqui nos assistindo, que acham, né, que o caminho é simples, é fácil,
né? Não é, né? A ilusão de que a televisão é algo que, ou o audiovisual em geral, né? É algo que é muito acessível facilmente, não é, e não tem que ter um objetivo, não tem que ser o único objetivo, né? Tem que ser, criar caminhos paralelos, trajetórias independentes. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto que você vinha fazendo, nós chegamos a falar um pouquinho em off, queria que você falasse um pouco do atual trabalho que você vem fazendo na TV, que você está contratado, e contasse um pouco de como foi, né, você, nesse início da pandemia, aí, aquela história que você me contou, que você estava em São Paulo, enfim, que não conseguia voltar para o Rio. Divide com o pessoal que está nos assistindo aqui agora, que o Rodolfo estava em São Paulo trabalhando, e ele vai contar agora como é que foi essa história. Então, no início do ano passado, eu fui chamado para fazer teste para a segunda chamada, que é o projeto que eu estou fazendo na Globo, né? Que eu faço parte. A Vanessa me chamou, na verdade, assim, eu fui indicado para fazer o teste pela Júlia Spadatini, que é uma das roteiristas, assim como a Carla também indicou vários amigos dela, mas indicou. Elas não tinham o poder de decidir quem vai entrar, quem não vai entrar. Não tinha, apesar de elas serem as roteiristas. E a Júlia me indicou, mas assim, ainda falou assim, olha, você não tem o perfil da série. Eu falei, nossa, que legal, valeu. Aí a Vanessa... que incentivo legal, né? Eu falei, ué, para que eu vou fazer o teste? Aí a Vanessa me chamou oficialmente para fazer e falou, aí me deu um textinho e tal, me passou um texto. Vanessa Veiga, Eu sabia que não era o texto do personagem, porque eu li para a Júlia falou assim, não, esse texto aí é de outro personagem, tal, não sei o quê. É porque o meu personagem, na primeira temporada, ele é muito, muito pequeno. A primeira temporada está disponível no Globoplay. Na segunda temporada, que eu comecei a gravar esse ano... Pera, deixa eu fechar uma coisa, gente, porque eu começo a falar, você, por favor, Marquinhos, você pode... Porque às vezes eu sou muito prolixo. Tá. Eu fiz o teste, aí no dia do teste, eu fui fazer o teste, foi dia 11 de janeiro, nunca vou esquecer. 11 de janeiro de 2019. Aí eu, 99, 2019. O teste era 11 horas da manhã no Projac. Eu estava, nessa época, hospedado na casa de uma amiga, porque meu apartamento estava todo ferrado, tal, não sei o quê, no Jardim Botânico. Eu vou falar a verdade, gente, as pessoas me veem nas lives, das minhas lives, assim, eu tinha bebido a noite toda, e não tinha live, eu não estava fazendo live, eu tinha bebido mesmo. Era um domingo, que o teste era na segunda. Eu cheguei no teste, mas assim, eu estava alcoolizado ainda. Eu fui dormir 5 horas da manhã, o teste era às 11. Não façam isso. Quem quer ser ator, quem quer fazer um teste, não faça o que eu fiz, tá? Que também foi um momento que eu estava passando. E aí eu acordei 10 horas. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar? Por mais que seja no Jardim Botânico, não dá para você chegar e 10 horas, tomar banho e chegar no Jardim Botânico, no Projac do Jardim Botânico, às 11, é impossível. Eu sei que eu fui, tomei banho, pedi um Uber. A minha sorte é que eu estava com 50%, porque o Uber, não sei se faz ainda, vai dando desconto, né? Eu estava com 50% de desconto, porque senão eu ia pagar uma grana. Eu paguei tipo R$48, que já foi uma grana. Mas eu cheguei no Projac às 11h15. Aí eu cheguei, a minha sorte que a Vanessa estava chegando na hora. E aí tava o Babu Santana. Olha que louco, o Babu Santana fez o teste no mesmo dia que eu. E eu até falei, pô, o Babu tá aqui, eu vou embora. E ele falou assim, que isso, Rodolfo? Aquele jeito dele, que isso, rapaz? Isso aqui não significa nada não. E ele tava já pensando em ir até embora do país, porque ele falou, não tá dando. Eu fiz coisas aqui na casa, coisas relevantes, mas eu não tô conseguindo sobreviver. Eu tenho filho para sustentar, então assim, eu não tô pensando em ir embora. E ele até chegou a comentar sobre a questão política, né? Que ele estava com muito receio. E aí, esse ano, entrou no Big Brother e graças a Deus, agora ele está financeiramente amparado, né? Pelo menos.
E com vários projetos também. E aí eu fiz o teste, eu falei assim, meu Deus do céu, Babu. Aí eu olhei as pessoas, tinham poucas pessoas. O Cadu Garcia estava lá fazendo também no dia, que tinha sido indicado pela Carlinha Faú. Aí, que é outra roteirista da série. Sim, Aí, querida. aí eu cheguei, quando chegou a minha hora de fazer o teste, que eu entrei no estúdio, eu conheço a Vanessa há muitos anos. E eu já trabalhei com ela em teatro, ela como atriz. Eu fiz o infantil com ela há muito tempo, lá em 96. Aquele assim, uma professora muito maluquinha. E aí eu cheguei e falei assim, eu tenho intimidade com ela, eu falei assim, Vanessa, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse teste, não. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, olha pra minha cara. Ela falou, o que que tem? Eu falei, a minha cara, eu tô bêbado. Eu bebi ontem. Eu bebi até as 5. Ela falou assim, mas eu também tomei uma tacinha de vinho. Eu falei, você não tá entendendo. Eu bebi até as 5 da manhã. Aí ela, não, mas sua cara tá ótima. Eu falei, tá, olha só, você gosta de mim, você é minha amiga, mas fala a verdade. Rodolfo, tô falando sério, vai. Aí a gente começou a conversar, a gente ficou conversando um tempo, eu, ela e o câmera. Falamos de tudo. Tudo, tudo, tudo. Política, família, amores. Como se a gente tivesse batendo papo, porque a gente não se via há muito tempo. De repente ela falou assim, você é o último? Eu falei, não, tem mais 4 pessoas lá fora esperando ela. Meu Deus do céu! E eu não tinha feito ainda o teste. Meu Deus do céu! Então vamos fazer o teste. Eu fiz 2 vezes só. Eu fiz o primeiro. Gostei. Quando eu fiz a primeira vez, ela falou assim, tenta ser um pouquinho malicioso no final. Um pouquinho mais malicioso e tal, não sei o quê. Aí, refizemos a segunda vez. Quando eu terminei de fazer a segunda vez, ela falou assim, tá ótimo. Eu falei, tá brincando, né? A pessoa bebeu até 5 horas, chega aqui bêbado, fica conversando com você durante horas, e aí eu faço o segundo teste, você fala que já tá bom, que tá ótimo. Eu tô falando sério, Rodolfo. Tô falando como profissional. Eu sou produtora de elenco, eu tô falando pra você. Tá ótimo. Eu falei, tá bem, já que você tá falando que tá ótimo, eu vou acreditar em você. E fui embora. E esqueci, como a minha amiga mesmo falou, a Júlia falou, Rodolfo, não crie expectativa, porque pode ser que nada aconteça. E aí eu estava trabalhando nessa época num lugar em Botafogo como mestre de cerimônia, coisa que eu nunca tinha feito na vida, que chamam MC, né? O povo fala de MC. Eu falei, MC não é aquele negócio de cantor, gente? Quando eu fui convidado para fazer. Era um projeto da Casa Firjan que eu fiz durante os meses de janeiro e fevereiro, todo final de semana. Então, eu apresentava o evento, apresentava as bandas que iam se apresentar. E tinha uma coisinha de conversar, interagir com a plateia. Fiz muita cagada, entendeu? Tipo, como eu não tinha experiência, mas isso serve como aprendizado, né? Porque a Casa Firjan tem tem uma política toda, assim, você não pode tirar o sapato, apesar de ter uma grama. Você conhece a Casa Firjan em Botafogo? Não, não. É muito interessante o espaço, é um espaço cultural, tal. Também tem muitos cursos lá que rolam, cursos. E eles estavam querendo trazer um pouco da coisa da cultura, né? Aliar a tecnologia, que eles trabalham com a tecnologia, com a coisa de empresa, de trabalho, tal, com a formação de profissionais. Só que não tinha essa coisa da cultura. Então, eles queriam associar, provar o quanto a cultura e essa parte mais burocrática, vamos dizer assim, elas estão juntas, elas estão ligadas. Existe a política, né? Política da arte, né? Da gente... enfim, várias coisas. E aí você estava nessa onda fazendo esse trabalho paralelo quando você fez esse teste aí, enfim, para esse projeto, dentro dessas circunstâncias todas. E aí você estava na expectativa, quer dizer, sem expectativa, mas com expectativa, que a gente diz que não está sem expectativa, mas está sem expectativa. Tá. Obrigado por ter feito eu voltar para o assunto, senão eu ia ficar falando aqui de outra coisa. Tranquilo. Você me pediu para alinhar o trem, aí vamos alinhar o trem. Exatamente, muito obrigado. Você que está conduzindo. Aí eu não criei expectativa e foi passando o tempo, tal, não sei o quê. No final de janeiro, a minha mãe faleceu, e aí foi uma porrada, porque eu já tinha perdido meu pai no final de 2017, então foi uma porrada para mim.
Eu fiquei muito mal e nada para mim fazia mais sentido. Quando foi... E continuei fazendo o trabalho na Casa Firjan. Quando foi no dia 15 de fevereiro, eu estava na casa da Júlia, em frente à Júlia, assim, ela falando no celular, no WhatsApp, desesperadamente. E assim, parecia uma... Eu falando com ela, calma aí. Daqui a pouco ela falou assim, você passou. Eu falei, hã? Você passou. Eu falei, passei em quê? Tá louca? Passei em quê? Você passou no teste. Eu falei, que teste? Eu já tinha... Aí sim, eu já tinha esquecido. Já tinha deletado da minha cabeça. Eu falei, que teste? Pra série, você vai fazer a série. Eu falei, como que você sabe? Ela, a diretora acabou de falar pra mim. Eu falei, aí eu não sabia se eu ria, se eu chorava, porque assim, tinha 15 dias que eu tinha perdido a minha mãe, né? Que ela tinha falecido, então estava muito triste, ainda estava vivendo o luto mesmo. E aí na hora, assim, me veio uma coisa na cabeça que a minha mãe falava sempre. Ela falava assim, você só vai se estabelecer na vida quando eu morrer. Ela morreu no dia 29 em fevereiro, de 29 de janeiro. Em fevereiro, eu recebi a resposta de que eu tinha passado no teste. Aí teve todo o trâmite. Aí no final de fevereiro eu fui contratado, tal, aquela coisa toda, para começar a gravar em abril, que foi quando eu comecei a gravar. Na verdade, 1 ano e meio praticamente já, né? 1 ano e meio praticamente já contratado, né? 1 ano e meio já. Não, mas assim, eles não me mantiveram contratado entre uma temporada e outra. É o que eu estou falando para você. A Globo agora está trabalhando por obra mesmo. Então, assim, eu fui contratado para a primeira temporada. Aí a gente gravou de abril até agosto, final de agosto. Aí, quando foi agora, ano passado, dezembro do ano passado, eu fui contratado de novo. Na verdade, eu assinei o contrato em novembro, mas começou a valer dia 1º de dezembro. E desde então eu estou contratado. E com essa história da pandemia, eles estão mantendo a gente contratado, porque como a gente começou a gravar, a gente gravou uns 5 episódios, não completos. Foram 5 episódios que estão incompletos ainda. E faltam 7, que são 12 episódios. Então, não sei quando a gente vai voltar. Muita gente pergunta. Gente que é fã da série. Segunda Chamada é incrível. Segunda Chamada é uma série incrível. É muito boa mesmo. Que dramaturgia potente e colocando o brasileiro em cena, né? Saindo daquela estética do glamour, né? de um universo que não é o universo da maioria dos brasileiros, né? Colocando ali a escola que está dentro da comunidade, que sofre com tráfico, com tiroteio. O ensino sucateado, tudo isso. Mostra. Exatamente. Assim, tem gente que pergunta assim, eu defino a série como se fosse assim, mostra uma ferida que está aberta na sociedade. Porque a escola é um recorte da sociedade, né? Acaba você vendo ali na escola, você vê a pessoa, tem a personagem que estuda escondido do marido, porque o marido não quer que ela saia de casa, ela fala que ela vai para a igreja, mas na verdade ela vai estudar. Tem o casal lá de evangélico, que aí fala sobre intolerância religiosa, sobre intolerância racial, intolerância... Né? O preconceito com o que é diferente, com aquilo que é diferente. E isso nada mais é do que um recorte da sociedade, porque a sociedade é isso, né? A gente vive isso, né? Sim. E a escola sempre foi, né? Eu costumo dizer que a escola sempre foi, é um recorte, não vai deixar de ser nunca um recorte da sociedade, assim, que a gente vê muita coisa que é um retrato mesmo da sociedade. E a série fala de uma forma muito contundente sobre os problemas que tem, né? que acontecem. Né? Só fazendo um parênteses sobre isso que você está falando, assim, porque eu exalto, eu falei com a Carlinha Faur, já assim, muito entusiasmado. Pô, Carlinha, que texto, que série linda, né? Acho que já falei por mensagem, já quando encontrei também, porque assim, sem fazer nenhum tipo de crítica, né? Mas vamos olhar todo o sucesso da Malhação durante todos esses anos, 25 anos, eu acho, no ar, né? Sempre dentro de um contexto ali de escola, de um estabelecimento de ensino. Mas assim, gente, é um estabelecimento de ensino, pô, bacana, mas não corresponde a uma realidade de uma maioria de jovens e de crianças do Brasil, né? Se a gente for
colocar assim dentro de uma escala, de um patamar, é uma escola ali, né, que depois passou por academia e tal, mas ainda assim está num ambiente de ensino institucional, né, de classe média alta, né, que não traz os problemas da realidade da educação no Brasil. E o Segunda Chamada coloca o dedo na ferida, como você falou, né? Expõe a ferida e coloca o dedo e fala, então, gente, a gente precisa falar sobre isso aqui. Olha, isso aqui é a realidade do Brasil. Né? A grande maioria das escolas públicas, municipais, vive isso aqui. Né? Então, e a grande maioria da população que não tem acesso à educação está dentro dessas instituições. Então, quer dizer, é um trabalho incrível. E assim, tem uma coisa também que eu costumo... A diretora, ela, quando a gente começou a trabalhar... Quando a gente se encontrou pela primeira vez, que foi em final de março, que encontrou o elenco todo, né? Tava todo o elenco reunido, direção, os diretores e tal. Porque a direção artística é da Joana Jabassi, e na primeira temporada, quem dirigiu com ela foi o João Gomes e o Ricardo Spencer, que são diretores da Globo também. Ela falou de uma coisa muito interessante, assim, se o ensino público é sucateado, que dirá o ensino público noturno? Porque a história se passa numa escola pública que, além do ensino, né, usual, né, o ensino público, porque a escola funciona também de dia. Só que isso não é retratado. Na primeira temporada, você tem até algumas cenas que você vê que tem... Né? Tanto é que o filho da protagonista, que é a Débora Bloch, ele estuda na escola. Né? Quando vai contar um pouco da história dele, tem um flashback e aí mostra que ele estudava na parte da tarde, no turno da manhã, na verdade. Então, a escola funciona. Só que no ensino, é como se assim, o que restasse da escola pública vai para o ensino noturno, entendeu? Tem isso também. Sim. Então, por isso, se o ensino público é sucateado, o ensino público noturno é mais sucateado ainda. Entendeu? Com certeza. Com certeza. Foi muito legal ver. É o projeto que Paulo Gorgulho volta para a Globo depois de muitos anos, né? 14 anos. 14 a 16 anos fora da Globo. Paulo Gorgulho é um monstro. Eu tive a oportunidade de ficar gravando a primeira temporada dos 10 Mandamentos na Record durante 2 meses, né? E eu fazia um oficial ali da entrada do palácio, né, dos egípcios, né, e o Paulo fazia um dos principais hebreus, né, então tive a oportunidade de gravar com o Paulo, e o Paulo é uma aula, é incrível, ele é um espetáculo à parte, ele é um leão, assim, corta, ele continua em cena, ele continua lá, ele sabe que vem um outro take, ele não desmonta, ele continua lá, respirando, né, igual um maratonista que vai sair para a próxima largada. Né? Ele é uma figura, assim, o Paulo, ele é uma pessoa realmente, assim, ele é extremamente gentil, extremamente generoso em cena. E eu comecei a gravar tanto a primeira temporada quanto a segunda, eu comecei a gravar com o Paulo e com a Débora. Eu tive essa experiência que na primeira temporada eu tremi igual vara verde. A boca secava toda hora para a produção. Falei, pode vir um copinho d'água? Ficava lá bebendo água. Porque eu estava muito nervoso. Imagina, Paulo Gorgulho e Débora Bloch, 2 referências, né, para quem é ator. 2 referências, porque tanto o Paulo quanto a Débora são atores fantásticos, assim. Uma atriz que está há 40 anos na TV, entendeu? Sim. E ele também, que já está há um tempão e faz televisão, tem não sei quantos anos de profissão, 40, lá vai fumaça. E aí eu gravei, a primeira vez que eu gravei, eu fiquei muito, muito, muito nervoso. E quando foi agora na segunda temporada, a gente já tinha criado um vínculo, né? E eu com o Paulo, principalmente, que assim, o meu personagem, o Russo, que é o inspetor da escola, ele contracena muito. Muitas cenas que eu tenho, assim, as cenas que eu tenho na primeira temporada e na segunda, a maioria das cenas é sempre com o Paulo. Sempre. E assim, a gente criou uma coisa, ele falava assim, esse personagem tem que crescer, hein? Esse personagem desse garoto aqui tem que crescer. Garoto é ótimo, né? E ele falava isso no set, assim. Eu falei, ele é uma figura. Eu falei, você tá microfonado, seu maluco. Ele, mas é pra escutar mesmo. Puta ator aqui, ó, não estão dando o devido valor. Vamos crescer esse personagem aqui, vamos dar história pra esse personagem aqui.
E Não, depois ele é uma figura. ele é uma E você está lembrando aí, para as pessoas que não sabem um pouco da rotina da TV, né? Porque às vezes tem um take de uma cena e aí corta porque não porque teve alguma coisa com os atores, mas é porque teve um problema técnico, no às vezes é um som e problema tal. técnico. É. Às vezes é um problema técnico. E ele não desmontava, né? Ele não desmontava, que a gente diz, ele não saiu do personagem. Como ele sabia que era uma questão técnica que eles iam ajustar, ele se mantinha. E aí depois que valia, não, valeu, cena. Aí ele tirava o cigarrinho de palha, ainda tá com Ele cigarrinho tá de sempre palha, fazendo. cigarrinho de palha. Aí, com acendia o cigarrinho de palha, aí já tava totalmente contraído. É um mestre, né? Sabe muito sobre esse universo, sabe muito, tem uma aula Não, e sobre tipo assim, televisão, sobre... várias vezes, não só ele, quando eu também tive a oportunidade de contracenar só com a Débora, só eu e a Débora. E eles dão dicas assim super importantes para que, porque quem faz teatro, quando chega na TV, por mais que eu tenha feito oficina da Globo, que eu não contei, eu fiz oficina da Globo, oficina de atores da Globo, em 98. Mas, poxa, 21 anos depois eu vou fazer um trabalho que tem uma regularidade, né? Que até então fazia participações, né? Fiz muitas linhas diretas, eu morri linha direta, sabe? Eu também. Eu já fiz uma mão em linha direta, gente. Entrou uma O mão Linha, assim, o Linha, o auge de você fazer. Eu também fiz tudo ali. Aí o auge, tipo assim, você fazer o assassino, porque o assassino, em geral, era sempre o melhor personagem. porque Né? o assassino, na verdade, era o protagonista, né? O vilão É, era o grande é, barato de fazer. Era quando você atingiu. E eu é. tive a oportunidade de fazer tanto a vítima quanto o assassino. E também o último linha direta que eu fiz foi um cara que era estelionatário. E foi um É. episódio que, pela primeira vez no linha direta, teve o episódio, porque eram duas histórias por programa, né? O programa sempre tinha duas histórias. Sim, 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 E sim, sim. esse último que eu fiz, que foi já na reta final do linha direta, foi quando já estava acabando mesmo, o programa me ligaram e avisaram assim, Rodolfo, o programa vai passar inteiro. Durante todo o programa vai ser o episódio que você fez. Então, muita coisa do que você fez vai ao ar, entendeu? E Careca Vidigal, que é amigo, irmão, tá falando que você é um excelente ator, Careca, já até confirmei Careca aqui, fez sim. a... Ele Careca, está falando aqui que fez linha direta e você decide também, Careca tá falando aí. eu fiz Você Decide em 98. Foi o primeiro trabalho que eu fiz na Globo. Foi um Você Decide dirigido, que Deus o tenha, pelo Fábio Barreto. Que ele estava entrando na TV, né? Fábio Barreto, para quem não sabe, era diretor de cinema, que sofreu um acidente muito grave, ficou anos em coma, porque o pai não queria desligar os aparelhos, né? O Barretão, Muito que triste, é... muito triste. E ele decidiu, porque assim, toda a família... Eu sei que eu conheço a Julinha, é uma coisa meio que pública isso, por isso que eu estou contando. E desligaram o aparelho e ele realmente estava morto já, enfim. Mas É. foi o primeiro trabalho que ele fez na TV, foi um linha direta. E o linha direta que eu fiz era uma linha direta que era muito parecido com o filme Que é Esse Companheiro. Tanto é que o Bruno Barreto, que dirigiu Que é Esse Companheiro, o filme, Que legal. que é irmão do Fábio, foi um dia no set para assistir as gravações. E eu fazia, no Você Decide, eu fazia o personagem que no filme equivalia ao personagem do Pedro Cardoso, que seria o Fernando Gabeira, que era o pensante, né? A cabeça pensante da história, o cérebro, assim, do grupo, né? Então, Aham. tem histórias maravilhosas do Você Decide, mas assim, foi a primeira coisa que eu fiz assim que eu terminei a oficina. Eu terminei a oficina em agosto de 98. Quando foi em setembro, a Elane Macedo, que é outra produtora de elenco, me ligou. Eu estava em Campos, na minha cidade natal, e ela ligou por telefone fixo. E eu cheguei em casa, a minha avó falou assim, Rodolfo, ligaram da Globo para você. Eu falei assim, impossível. Porque os meus amigos passavam trote para mim, gente. Tem isso também. Os meus amigos passavam trote, falavam, aqui é da Record, aqui é da Manchete. Porque eu fiz teste para a Manchete com a Vancinha, eu tive essa oportunidade de fazer teste para uma novela que não deu em nada, porque a Manchete faliu. Então, assim, eu fiz o teste, mas já estava rolando os boatos de que a Manchete estava declarando falência, mas ninguém estava acreditando ainda.
E quem me dirigiu no teste foi o Avancini, que ele dirigiria essa novela, que era uma história que seria baseada em um conto do Machado de Assis, alguma coisa assim. E tive essa oportunidade de ter sido dirigido por ele, mesmo que tenha sido um teste apenas. E ele foi super, ele tinha uma fama de mal, né? De bravo, mas no teste... Durão. Hã? De Durão. Ele era durão. Durão. Atores, assim, atores consagrados, que eu sei de histórias de atores consagrados que choravam no teste, no set com ele. De tanto que ele... E no meu caso, foi muito louco, porque assim, eu fiz o teste com uma menina que era muito ruim, tadinha. Ela era muito ruim. Ela não passava emoção nenhuma. Aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, continua fazendo o que você está fazendo, porque se você tivesse contracenando com azulejo, seria até melhor. Porque ela não está te dando nada. Ela não está te dando, não está te devolvendo. Porque, gente, contracena é troca. Né? A gente está trocando o tempo todo. E quando a outra pessoa, quando não vem, quando você manda e você não tem aquilo de volta, é tipo assim, jogou a bola, joga de volta, joga de volta. A bola cai no meio, você fala, puta que pariu, o que eu vou fazer? Então você tem que criar, o ator tem que ser safo no sentido... E na televisão você tem esse recurso, porque a câmera tá... Quando são duas câmeras, né, e tem a câmera em você e a câmera na outra pessoa, dane-se a outra pessoa, né? Nesse caso, especificamente. E ele falou, ignora ela, não presta atenção. Porque ele viu que eu comecei a ficar meio broxa com a situação. Ficar meio... Ficar abalado, ficar abalado. Ficar abalado com o azulejo. Começou a me abalar aquilo. Eu fiquei realmente... Eu falei, o que está acontecendo? Eu falando texto super... Né, que eu amava, que não sei o quê. E ela... Ele foi no meu ouvido. Quando ele percebeu isso, ele... Aí quando eu terminei, ele falou assim, ó, ótimo teste, boa sorte para você. Manchete faliu. Aí voltando a você a Elaine Macedo, contar rapidinho esse episódio, que é uma coisa engraçada. Aí Mas antes de você falar do Você Decide, você tocou num ponto aí do Fábio Barreto, e aí eu lembrei também que as minhas primeiras participações na TV foram umas linhas diretas, né? Uma sequência ali de 5 que eu peguei, né? Não cheguei a fazer a vítima, mas fiz perito, criminal, delegado, até e fiz um assassino. E aí você tocou num ponto interessante, porque o Linha Direta tinha muito isso, né? Apesar de ter uma mistura ali de dramaturgia e jornalismo, ele tinha alguns episódios que eles tinham um tratamento, vamos dizer assim, um pouco mais simples, e outros que tinham um tratamento de cinema, né? Era curioso isso, né? Uns episódios que tendiam mais para o jornalismo, para coisa mais de documentar o fato, coisa mais documental, e outros que entravam mesmo no movimento de cinema, e que é curioso, né? Me lembrei isso agora que você falando. Porque assim, no Linha Direta também tinha uma coisa de você... por mais que a gente soubesse que tinha acontecido aquilo, na hora que a gente estava fazendo, a gente esquecia. Eu, quando fiz o Assassino, por exemplo, depois que eu terminei de gravar, eu falei, gente, o cara matou a mulher, o filho, a sogra, facada. Que pessoa é essa? Mas assim, na hora que você está fazendo, você se entregava, né? Mas contando essa história rapidinho da Elaine, de como eu entrei na TV, que foi em 98. Ela ligou para o telefone fixo, não existia celular naquela época, óbvio. Ela ligou para o telefone fixo da minha casa, porque a Globo descobriu onde você estava. A Globo descobre onde você está. Você pode estar no meio do deserto do Saara, que ela vai descobrir você. Não sei como eles conseguem. Aí me descobriu o telefone da minha casa em Campos. A minha avó, aí eu cheguei, minha avó, te ligaram. Eu falei, isso daí deve ter sido trote. Aí ela falou assim, não, te ligaram, se identificaram aqui como da Globo, tal, não sei o quê. Eu falei, não é. Aí o telefone tocou. Ela falou, Rodolfo, Globo. Aí eu já peguei o telefone assim. Deu uma travadinha para mim aqui. Tinha dado voltou. Agora voltou. Ela virou e falou, Elaine Macedo, da Globo, produtora do Você Decide. Aí eu falei assim, tá, sei. Aí ela, você não tá acreditando? Eu falei, não.
Aí ela falou, você quer ligar para mim? Aí eu falei, quero. Aí ela falou, porque na época não tinha 2 na frente, era 444, o ramal da Globo, né? Aí ela falou, 444. Aí eu falei, não, agora eu tô acreditando, tô acreditando. Aí ela falou, você tem que estar amanhã aqui para leitura do episódio. Aí era o Fábio Barreto dirigindo, tinha o Reginaldo Farias, Juliana Silveira no primeiro papel dela, em televisão também. Pedro Brício fazendo... Porque era uma história que rolava passado e presente, passado e presente. E ele fazia o Reginaldo Farias no passado, que tinha sido guerrilheiro, essa coisa toda, né, na época da ditadura. E a Juliana Silveira fazia Lucinha Lins. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com todas essas pessoas. Eu já tive grandes presentes, assim. E isso foi uma coisa bem legal, assim. Aí, foi a primeira vez que meu nome apareceu no crédito, né? E a família vai. Porque, assim, existe uma coisa também que, assim, a família espera que você faça televisão, né? A verdade é essa. Esse que é o carimbo, né? É o carimbo de que você é ator profissional mesmo. É quando você parece que você recebe o carimbo de que você... Apesar de eu ser profissional desde 94, eu lembro que uma vez eu fui ao médico, a minha mãe falou assim, a secretária do médico falou assim, profissão, a minha mãe estava comigo, aí a secretária falou, profissão, aí eu falei, ator. Aí a secretária já fez assim, ó, ator? Qual novela que você faz? Ela fez essa pergunta. Eu falei, novela nenhuma, eu faço teatro. Você vai a teatro? Aí ela falou, não. Fez assim mesmo, não. Aí minha mãe virou, Eli, tem essa coisa de falar que é ator. Foi tem coisa de falar que é ator. Acabou contigo. Aí Acabou quando contigo. você entra na televisão, você faz uma coisinha que você aparece, a família, surge primo que você... Agora, então, em Segunda Chamada, surgiu gente que estudou comigo que eu não me lembro. Eu não me lembro, porque eu nunca mais tive contato. Gente que estudou comigo no jardim de infância. Fala, meu primeiro colega de escola. Gente, como assim? Bom demais. Tá louco? Pô, jardim é sacanagem, né? Você acha que eu lembro dessa pessoa assim? Não é? E aí, por educação, eu falo com a pessoa. Eu respondo. A coisa das redes sociais. Aí a pessoa, oi, tudo bom, meu amigo? Amigo, oi. Nós estudamos no te vi na TV, te vi. Tá, mas eu não sei quem você é. Aí a pessoa manda foto, só que ela tá muito diferente. Pô, ela é criança, eu vou lembrar do jardim de infância, eu não vou. E não sei de onde que ela tira isso, né? Mas enfim, é muito louco. E a televisão tem isso. Então, eu pensei, pô, agora você decide, a coisa vai. Não rolou, né? Não rolou o contrato. E eu voltei a fazer teatro. E eu acho que, assim, eu agradeço esses percalços. Eu acho que se eu tivesse feito Oficina da Globo e tivesse acontecido o que o professor falava, você vai assinar o contrato, a Globo vai assinar um contrato com você. Ele falava isso para mim. E eu acreditei nisso. Tanto é que depois eu fiquei dodói da cabeça, achando que, né, aí ia assinar um contrato e tal, não sei o quê. E não assinei, mas assim, eu agradeço hoje em dia a coisa de você vai envelhecendo, né? Vai ganhando experiência, você vai se dando conta de que muita coisa que acontece na tua vida, às vezes, é pro teu bem. E hoje eu agradeço mesmo de não ter acontecido quando eu tinha 24 anos. Talvez se acontecesse com 24 anos, eu não teria tido a oportunidade de trabalhar com o Alan, por exemplo, porque aí eu viraria uma estrelinha da Globo, entendeu? E ficaria meio se achando, que é o que acontece às vezes. E agora, com a idade que eu estou, fazendo o personagem que eu estou fazendo, você faz, mas tem aquela baixada na bola, sabe? Baixa a bola, você é só ator, é um ofício. A diferença do teatro para a televisão é que a televisão, financeiramente, te dá mais estabilidade, né? É uma estabilidade que o teatro não dá. Você faz uma peça, a gente tem até um patrocínio. Por exemplo, uma última cena para a Lorca, existia um patrocínio que era pessoal da Janine Freitas e que ela tinha também conseguido da Petrobras. Tinha uma coisa assim, tinha um patrocínio, né? Existia uma grana. Mas por mais que exista uma grana, vai chegar uma hora que vai acabar. Aí acabou a temporada, viajou para lá e para cá, acabou.
Você ficou sem dinheiro? Aí o povo pergunta, tá de férias? Quando eu ia na minha cidade. Tá de férias? Eu falei, não, ator não fica de férias, ator fica desempregado. Não, e é curioso você estar falando sobre isso, Rodolfo, porque é importante ressaltar que essa ilusão que muitas pessoas criam em relação à profissão, né, de que vão se formando dentro de um processo acadêmico ou não, vão ter uma oportunidade de assinar um contrato com uma grande emissora como a Globo ou a Record, e vão estar com a sua vida resolvida, né, como se fosse um funcionário público que faz um concurso e está com um contrato e com a vida garantida até o último dia da sua vida. E não é a verdade, não é a realidade. A nossa profissão ela é estabelecida na transitoriedade, na instabilidade. Né? É aquele tal negócio, hoje você tem um contrato, amanhã você não tem, hoje você está em cartaz, amanhã você não está. Itala Nandi, que foi professora nossa lá no início do nosso curso de formação na Faculdade da Cidade, ela dizia isso para a gente, que a gente precisava, enquanto estivesse fazendo um trabalho, já estivesse pensando no próximo, né? Quando esperasse um trabalho, começa a preparar o próximo. E o André Paz Leme, nosso querido André Paz Leme, diferente do que dizia para você, no segundo período da faculdade, eu lembro como se fosse hoje, isso era no primeiro semestre de 2002, o André falava para a gente, vocês vão terminar aqui, vocês estão achando que vocês vão sair daqui empregados? Não, vocês vão sair daqui desempregados. E eles falavam, né, com aquele conceito muito verdadeiro do ator-produtor, de que você tem que gerir os seus projetos, você tem que mover as suas ideias, colocar as suas ideias no mundo. Né? Então, diferente de você, eu tinha um início ali, uma ilusão de que, beleza, você vai sair da faculdade, vai ser contratado. Quando eu comecei a entender a realidade, falei, não, beleza, não é assim. Vou sair daqui, não vou estar contratado, vou estar desempregado, vou ter que começar. E aí, ainda assim, eu demorei 10 anos para começar a entender esse meu processo de gerir os meus projetos, de começar a fazer os meus projetos e colocar as minhas ideias no mundo e não vou ficar esperando convite, teste, né, ligação, nada. Está em movimento. É uma coisa, é muito complicado, assim, o Marcos é uma pessoa, não é porque eu estou aqui na frente dele, não, mas eu admiro muito, porque quando ele fez na Última Cena para Lorca, ele fez assistência de direção, não foi isso? Foi assistente Não, o André me convidou para eu operar a luz. Eu operei a luz. Operar a luz, Mas eu lembro que quando o André me chamou, ele falou assim, Marquinho, não tem personagem para você não, mas se você quiser participar do processo, tem a oportunidade de operar a luz, acho que vai ser muito legal, uma experiência muito legal para você. E na época eu parei assim, fiquei pensando, porra, eu quero trabalhar como ator, o André tá me chamando, tô querendo que ele me convide para trabalhar como ator, ele tá me chamando para operar a luz. Eu entendi o que ele estava querendo dizer, aceitei, foi muito legal. E aí, anos depois, eu fui entender o quanto foi importante. Não só essa experiência que eu tive de operação de luz nesse trabalho com vocês, que foi em 2005. Logo depois, eu fiz um trabalho com o meu atual diretor, Daniel Dias da Silva, que também dirigiu um projeto com o Gabriel Gracindo, um projeto muito legal. Até lá no CCJF, por curiosidade e por coincidência, ele pegou e me convidou, falou, Marquinho, então, projeto sem grana e tal, também não tem vaga no elenco, mas eu vou operar o som. Quer operar a luz? E aí, Dani operando o som, eu operando a luz, ele era o diretor do trabalho, aquela coisa de teatro, né? O diretor, eu opero a luz, eu opero o som, e foi uma experiência muito legal, né? Desenvolver o olhar para a cena, para o trabalho do espetáculo, porque eu respirava com vocês. Né? O operador de luz tem que estar respirando ali, é a luz que entra no momento que o ator entra, respira e diz aquele texto. E foi uma experiência muito legal, eu trago para a minha vida. E assim, eu vejo quanto você cresceu, assim, a sua trajetória, né? Porque você operava a luz, como ele disse, é uma coisa super importante, operar luz, operar som em teatro, você respira com o elenco, é verdade. É um personagem que existe, a luz e a sonoplastia de um espetáculo, assim como de uma série, de uma novela, de um filme, é o que dá, né, dá o suporte, né? E no teatro, isso, se a pessoa não estiver ligada, ela pode ferrar com o trabalho do ator, da atriz. Né? Que se você não o nosso tempo está acabando, vou ter que te interromper. Faltam 20 segundos. A gente falou muito, passou muito rápido. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente tem que marcar outro dia. Eu que te agradeço. Outro dia para falar mais um pouco. Obrigadão. Obrigado por tudo. Tá? Obrigado. Obrigado, meu amigo, pelo carinho. Desculpa ter que te interromper de repente, mas para a gente não ser cortado pelo Instagram. Imagina, coisas